Nós estamos em segunda ministração acerca do mês de Av, um mês onde compreendemos essa dimensão do Pai. E quero compartilhar algo hoje, não sei se eu vou conseguir ser preciso naquilo que eu vou falar, né? Preciso no sentido de ser direto e dar a entender. Vamos lá. Todas as vezes que nós falamos de paternidade, nós começamos então a falar de ave. Todas as vezes que nós começamos a falar de paternidade, a paternidade, ele tem uma característica no amor. É interessante esse ponto, porque nós sempre ligamos, na verdade, a paternidade com a figura da mãe, né? O pai é a lei, é a ordem, o pai é o chicote, e a mãe é o colo, é essa área, né, do vem para cá, essa coisa toda. Então a gente linkou, e está sempre linkado, né, paternidade com chicote, e lei, e a mãe com essa figura. Mas quando nós refletimos na Bíblia, você vai ver, na verdade, a paternidade de Deus, ou a figura do Pai, sendo o ato de amor pleno. E aí tem aquele texto bem conhecido, que é o texto de João 3,16, que diz isso, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Veja só, queridos, a obra do amor não é a obra do sentimento. A obra do amor não é a obra das emoções ou sensações. A gente estava até no devocional agora, e essa é uma palavra que vem muito profundo no meu coração, porque o amor ele tem se tornado muito hollywoodiano, né? O amor ele tem se tornado um amor, tem tido, eu vou usar essa palavra, né? Ele tem tido mais o cunho eros do que realmente o cunho divino, ou o cunho normal que deveria ser. Hoje, todas as vezes que nós falamos, então, de amor, nós sempre vamos expressar esse amor por um lado de sensações físicas, sensações emocionais, né? Parece uma redundância se uma sensação é emocional, mas eu vou te explicar o porquê eu trago isso, né? Esse sentimento, e o amor ele tem se tornado, então, um discurso filosófico e não uma prática cotidiana de vida. E o Senhor, então, ele veio trazendo isso. E depois o apóstolo Paulo, ele também traz essa definição do amor. Mas ele começa dizendo, então, que Deus amou o mundo, e por esse amor ser expressado, ele manifesta uma atitude, e a atitude é a atitude de dar. E aí é que a gente vai ver uma transformação. Então, na verdade, o amor, ele sempre vai estar em prol de uma missão. O amor, ele nunca é um sentimento guardado. Volta para a palavra de ontem. O que eu tenho percebido, que todos aqueles que fluem em um nível de conhecimento, eles tendem-se a isolar. É algo muito natural. Você vai adquirindo conhecimento, você vai adquirindo sabedoria, você vai adquirindo informações. Há uma tendência natural de você ir se afastando e agora ir eletizando ou fragmentando o seu ciclo de relacionamento. Então, desculpa essa palavra, eu tenho usado algumas palavras, mas enquanto nós somos ignorantes, nós somos povão, né? Estamos misturados, aquela coisa toda. Quando nós passamos a ter conhecimento e
e ter mais intelectualidade, a tendência agora é não ser mais povão, agora é ser elitizado. Ou seja, agora eu vou estar num grupo seleto de pessoas que vão entender o que eu estou dizendo, que vão compreender a minha informação, que vão entender a minha linha de raciocínio, porque agora já não vai ser todo mundo que vai fazer isso. Então eu tendo agora a me excluir, ou ser reservado. Essa seria uma palavra, né? Excluir seria meio coisado, reservado. Eu tendo agora a ser reservado. E o que eu estou querendo jogar para vocês, para essa estação, como já ministramos muito tempo, e cada ano é como que o Senhor nos mostra algo diferente, a ideia que eu quero passar para esse ano é a ideia do amor que vai para fora. Né? Eu ia usar até uma redundância, o amor que sai para fora, né? O amor que externaliza, o amor que se lança. E essa foi a característica do Pai, porque o Pai, ele amou o mundo de tal maneira que ele foi para fora, que ele se deu, que ele entregou. O amor é diferente dessa paixão. A paixão, ele a toma de volta, ela quer, o possessivo, o obsessivo, o amor não, o amor eu dou, toma. Mas eu quero ir um pouco mais profundo e nós vamos aprofundar nisso. Veja só, todas as vezes que nós olhamos para essa obra do amor, ou o pai e o filho, você vai ver essa expressão. Por exemplo, Marcos 9:7. A seguir, veio uma nuvem que os envolveu e dela uma voz dizia: este é o meu filho amado, a ele ouvi. Depois nós vamos ver a mesma expressão, mas tem outro, quer ver, deixa eu pegar aqui, a gente vai ver em todos os evangelhos, né, que essa palavra aparece. Depois nós vamos ver em Mateus 3,17, que diz isso. E eis que uma voz dos céus que dizia: este é o meu filho amado, em quem me comprazo, ou em quem a minha alma se satisfaz, em quem a minha alma acha prazer. Depois nós vamos ver esse mesmo texto em Lucas 9:35. E dela veio uma voz dizendo: este é o meu filho, o meu eleito, a ele ouvi. Então, se você pegar toda a expressão da característica do pai e o filho, então nós estamos no mês de Ave, começamos por isso, nós estamos no mês de Ave, e nesse mês de Ave, a palavra Ave significa a pai, né? E eu estou fazendo esse link, e a palavra pai, para mim, o que mais compõe a palavra pai é a expressão do amor. Ou seja, não há paternidade sem amor. E aí, por último, texto que nós vamos ler, a gente vai ver aí, Cantares de Salomão 8:6, que ele diz assim: põe-me como selo sobre o teu coração, como selo sobre o teu braço, porque o amor é forte como a morte e duro como a sepultura. O ciúme, as suas brasas são brasas de fogo, são vermentes labaredas. Então, olha aqui, veja o que o Senhor está dizendo. O amor, ele é tão forte como a morte. Então, essa daqui é a expressão que eu quero entrar aqui com vocês. Veja, queridos, nós estamos no mês do Av, ou do Abba, o mês onde caracteriza a tribo de Simeão. O mês onde, depois a gente vai trazer, mas eu só estou dando um apanhado aqui, onde a sua insígnia, ele vem no 9, no Gerá. O mês aonde o Senhor nos traz uma
espada de circuncisão. O mês onde o Senhor nos leva a um nível de governo. O mês onde nós confrontamos a destruição. Confrontamos a loucura da destruição. Confrontamos a soberba da destruição. E a palavra ou a arma mais precisa para tudo isso seria o amor. Eu tenho buscado isso no Senhor, eu tenho, na verdade, tentado entender um pouco mais essa palavra acerca desse amor do Senhor que nos leva ao nível de autoridade. E aqui seria esse ponto mais abrangente do amor. O amor é uma arma, o amor é uma frequência, o amor é algo que sai de dentro de nós de um nível de grandeza tão grande que confronta e destrói as trevas. Já mencionamos isso e vamos falar de novo, queridos. No amor não há lei. Olha para você ver. Tudo está debaixo de uma lei. Tudo está debaixo de um domínio. Tudo está debaixo de um governo. Tudo está debaixo de uma ordenança. Porém, aqueles que fluem em amor, eles estão tão amadurecidos que nem a lei pode contê-la. Ou seja, olha o que o Senhor diz, o amor, ele te leva ao nível de perfeição. Só para você entender. O Senhor, ele diz exatamente isso, sede perfeitos, como o teu Pai é perfeito. E como o Senhor diz para nós sermos perfeitos? Quando nós amamos os nossos inimigos, quando nós abençoamos os que nos perseguem, quando nós tivermos essa expressão de Deus de não colocar em nós e não agregar em nós nenhum sentimento contrário a não ser o sentimento do amor. Mas, apóstolo, então eu tenho que me conformar com tudo, eu tenho que ser aquela pessoa zen, eu tenho que ser aquela pessoa que nem respira. Não, querido, isso não é amor. Amor é um sentimento muito maduro de um coração livre de egoísmo. Nós vamos entrar nisso daqui. Veja só. Eu quero dar algumas coisas que o Senhor está me falando. Por isso eu estou dizendo, tomara que eu me passe aqui por entendido. E não só filosófico, né? Tomara que eu não filosofei demais aqui. Veja só, queridos. Toda a nossa alma, ela flui como uma potência. Falávamos isso daqui esses dias. A nossa alma é uma energia. Então, veja só, a nossa alma é uma energia, a nossa alma é um ser, lógico, mas ele flui como uma energia, como uma potência. Nossa alma é um ser que vai ser, que tem as suas características, porém a nossa alma, ela flui, ela tem que fluir dentro de um corpo, ela não pode ficar separada de um corpo. Então não existe a alma penada, amém, querido? Mas a nossa alma, ela tem que fluir dentro de uma matéria. Por quê? Porque a alma é a junção do espírito com o corpo. A junção desses dois flui, nasce, brota, né? Um ser chamado alma. Que esse ser, ele tem uma característica criativa da parte de Deus. Ele é como a expressão podemos colocar isso, a expressão da divindade de Deus. A alma, para mim, é essa maior expressão do sentimento e do coração de Deus. O espírito, junto com o corpo, faz que nós nos tornamos um ser totalmente emocionais. Um ser que sente, um ser que reage, um ser que decide, um ser que pondera, um ser que pensa, um ser que monta as
as suas decisões, a ponto que essas decisões é tão significativa que o próprio Deus nos dá a autonomia de decisão. Aí daqui a gente vai criar até algumas confusões com os irmãos calvinistas e os arminianistas e todos os istas, né? Porque, irmãos, não estamos tirando de Deus nenhuma característica soberana, mas o homem, sim, tem autoridade de decisão. Eu posso citar várias palavras bíblicas. Por exemplo, para mim, a mais concisa é quando Deus chega para Caim e diz: Caim, o pecado está batendo na tua porta, cabe você dominá-lo. Ou seja, não foi Deus que dominou, não foi Deus que quis que Caim pecasse, mas aquele sentimento de inveja e de ira, de sepultura, de morte, estava tão profundamente sendo enraizado na vida de Caim, e o Senhor diz: cara, você vai ter que dar um stop na tua alma. Você vai ter que ponderar esse sentimento, você vai ter que trazer o equilíbrio, você vai ter que rejeitar esse sentimento. Não deixe esse sentimento possuir a tua alma. E aí a gente vai ver diversos textos onde o Senhor nos dá essa potência. Então, a alma, preste atenção aqui, queridos. Se nós pegarmos toda a criação terra, nós sabemos que tudo isso o Senhor redime e nada disso vai passar pela condenação do inferno, mas o homem sim. Se ele não decidir bem, ele vai para o inferno. Então você vê a potência que uma alma tem. Uma alma, ela tem uma potência de decisão tão profunda. Veja só isso, queridos. Como diz, eu não sei se eu estou sendo coisado, mas a alma tem uma potência de decisão tão severa que nós podemos decidir nos apartar de Deus eternamente. Ou seja, nós temos um poder de decisão tão violento que até mesmo esse amor tão incondicional de Deus, a gente pode separar isso. Porque o inferno é você se desconectar desse amor. Isso é inferno. Você está separado eternamente de Deus. Estamos separados de toda essa como diz, essa virtude de Deus. Todos aqueles que forem para o inferno, obviamente, eles estão separados do Senhor. Tem essa expressão do que será o inferno: será fogo, não será fogo, será um chama, não será chama, será tormento, não será tormento. Não quero entrar nisso, mas eu sei que o maior tormento que o ser humano vai sentir é o vazio da separação. Eu não sei se pessoas apaixonadas já sentiram isso, né? Sabe quando você perde o objeto de paixão, que você sente aquele vazio, que você não sabe o que é, você fala: meu Deus, parece que arrancou um pedaço, meu Deus, né? Só os apaixonados vão entender isso, né? Os apaixonados que foram decepcionados nas suas paixões. Ou seja, é um sentimento de perca tão violento e um vazio tão violento que você fala assim: mas peraí, o que está acontecendo, né? Imagine, isso em sentimentos e expressões, o vizinho, né? Isso em expressões humanas. Agora imagina a expressão divina, que somos alvos desse amor todos os dias, irmãos, mesmo nós sendo mal. Agora entenda isso daqui. Mesmo nós sendo maus, mesmo sendo perversos, mesmo sendo totalmente malignos, a expressão do amor do Pai ainda está em nós. Nós não sentimos isso, nós não sentimos a carência, nós não sentimos o vazio que sentirá as pessoas que estarão no inferno. Isso é amor. É um sentimento tão violento que ainda paira sobre a vida daqueles que são perversos. E é isso que o Senhor diz. Você quer ser perfeito?
que esse nível de amor que sai do coração do pai, que entra no coração do filho, ele possa ser luz de uma maneira tão violenta que a humanidade, mesmo sendo perversa, ela vai testemunhar disso. Ela vai, essa vai ser a expressão de falar, cara, esse na verdade vai ser o testemunho. Essa vai ser a pregação que na verdade temos que emitir. Tinha alguma coisa diferente, aquilo que, cara, o coração ardia, tinha alguma coisa diferente nesse povo. Não é que eles falavam paz do Senhor, não é que eles falavam graça e paz, ou não é que eles eram apostólicos e diziam shalom. Não era isso que fazia eles diferente. O que eles faziam diferente era uma potência que saía da alma dessas pessoas. Essas pessoas tinham algo que saía da alma deles. Agora, continuamos aqui. Veja então a alma como um ser tão criativo, tão criativo, tão criativo, que todos os pensamentos eles causam explosões e criações. Todo nível de pensamento que flui dentro de nós, ele causa uma, eu vou dizer isso, ele causa uma vibração. Não, parece palavra meio espírita, né? Mas não tem outra maneira de falar isso. Ele causa uma onda. Todos os pensamentos, eles causam uma onda tão violenta que eles passam a criar, eles criam uma atmosfera. Quem já ouviu o apóstolo Joseí pregando sobre egrégoras, você vai ver que egrégora nada mais é do que a força-pensamento. Todas as vezes que eu passo a pensar, ou seja, preste atenção, o pensamento de um povo, ele ativa um ser. Essa é a força-pensamento. Se todos nós aqui começarmos a pensar em algo, e eu induzir vocês a pensar em algo, nós podemos ativar um ser aqui maligno. Só para você ter uma ideia. E as trevas sabem disso. E as trevas conduzem isso. As trevas sabem ativar egrégoras, que é uma atmosfera, e essa atmosfera passa a dominar as pessoas. Isso é egrégora. Por exemplo, isso é o que nós chamamos de religiosidade. O que é religiosidade? É a força-pensamento de pessoas dominadas por uma emoção corrompida. Exemplo, eu posso abrir uma igreja debaixo de uma egrégora. Como assim? Rejeitaram a gente? Fomos excluídos? Nós vamos fazer agora a igreja do cuspe de Jesus, do lamento da cruz dos excluídos dos últimos dias. Vocês vão ver como Deus vai me honrar. Vamos levantar a bandeira da honra, né? E o dia que Deus honrar, você vai ver, vai ser a igreja mais honrada dessa terra. Vai não sei o quê. E aí a gente começa a emitir esse pensamento, e essa energia que sai da alma, a energia da rejeição, a energia da ira, do ódio contra as pessoas que nos desonraram, a energia da calúnia que falaram contra a minha vida, e essa energia começa, e aí eu vou criando adébitos dessa energia, daqui a pouco essa energia se torna um ser chamado egrégora, e todas as pessoas que entram dentro dessa igreja, eles já passam a ter esse sentimento, eles passam a ser dominados pelo egrégora desse século. Eu posso ler, eu nunca vi ele, não. Eu não lembro de ter visto. Sim, o fio de prata é o que liga a alma no corpo. E o copo de ouro, eu creio que é a alma no espírito, né? Então, veja só. Quando nós começamos, então, a criar esse sentimento faccioso, esse sentimento contrário, quando a minha alma é permeada com esse sentimento de vingança, ou irmãos, quando a gente fala assim, a gente denota uma pessoa má,
uma pessoa perversa, uma pessoa maligna, uma pessoa violenta. E não! Às vezes é só um sentimento errado que brota dentro de mim, que esse sentimento, ele exala uma energia. Só isso. Toda alma ele cria. Não é isso que os espíritas falam? Nossa, a áurea dessa pessoa está meio coisada. Nossa, essa pessoa está um pouco carregada. Nossa, você viu o peso que ela deixou nesse ambiente? Irmão, eu não sei se você... Quem é pastor já viu. Você está na igreja, a igreja está feliz, né? Está numa reunião, aquilo tá falando. Aí chega o irmão da contenda. Chega o irmão do contra. Sabe aquele irmão do contra? Graças a Deus, nas igrejas não tem. Eu vi nenhuma vez só, o irmão do contra. Sabe aquele irmão do contra? Que você sabe assim, que ele está ali no contra. Ele está ali para catar alguma coisa para falar mal. Acho que vocês nunca viram isso no Brasil. A hora que o irmão do contra chega, vai ser um peso. Quem já viu isso, né? Fica aquele climaço assim, né? Parece aquele. Só falta ver aquele fundo musical. Parece aquele filme de terror, né? Aquele negócio. Meu Deus! O que é isso? Que peso é esse? É o peso de uma alma carregada com sentimentos contrários. Então, toda alma, ela tem uma expressão criativa. Aonde eu quero chegar com tudo isso? Que podemos, através da nossa alma, criar e incendiar uma região com sentimentos malignos. E agora eu vou para um outro ponto. Estivemos ministrando em Minas sobre isso. Nós falamos tanto de um ser chamado Cronos. Quem é Cronos? Cronos é Moloque. Quem é Moloque? O que come o filho. Moloque é o que come a geração. E a gente começa a lidar com o Moloque ou com o Cronos como um ser que recebe o sangue do aborto. Somente. E não. Quando ministrávamos, tivemos entramos em um consenso, o apóstolo Joseli e eu, acerca de Moloque. Moloque não é um espírito, Moloque é um sistema de governo. Na verdade, Moloque é um reino, onde há uma base de operação de todos os outros espíritos, ou seja, todos os outros espíritos, eles funcionam no tempo. O tempo é a base de execução de todos os reinos malignos. O sistema Moloque, o sistema governo Moloque, ele é um sistema de governo. Por isso, nós precisamos quebrar a economia de Moloque, nós precisamos quebrar o sistema pensamento, leis, súditos e armamento. Veja só, querido. Por que as trevas estão muito mais atuantes do que a luz? Está parado para pensar nisso? Por que as coisas das trevas são muito mais rápidas de se propagar do que a luz? Observe isso. Eu vou usar um exemplo aqui. Você sabia que existem alguns tipos de armas que o civil não pode ter? Exemplo. Existem armas que são armas automáticas. O que seria uma arma automática? Você apertou no gatilho, ela dispara até o fim da munição. Se ali o recarregamento dele é de 30 tiros, 20 tiros, ele vai os 20, 30, 50, 100. Tudo que tiver ali, se apertou, ele vai. Quem pode ter esse tipo de arma? Militar. Civil, não. O civil pode ter uma arma chamada semiautomática. Você não precisa engatilhar ou puxar o negócio. Você tem serina, mas ela é semiautomática. Ela não pode ser automática. Por quê? Porque entendemos que
todo serviço, ou toda área militar, tem que ter armas mais poderosas do que o civil tem. Porque se em caso de rebelião, em caso de alguma coisa, os militares sempre terão um arsenal maior para contenção da criminalidade. Ou seja, o que entende que o exército e as polícias sempre terão que ter um armamento superior ao dos bandidos. Porque se assim tem, a polícia e a área militar sempre vai estar contendo a maldade. Mas por que hoje isso não é realidade? Porque hoje, na verdade, a criminalidade possui armamentos que nem a polícia tem. Então, quanto mais arma pesada um grupo tem, mais domínio ele vai ter. Então, quem tem mais armas, mais domínio. Quem tem mais armas, mais domínio. E quanto mais operação, quanto mais potência, quanto mais capacidade de destruição de uma arma, mais domínio. Exemplo, estamos vendo a guerra. E por que ninguém até hoje entrou para guerrear contra a Rússia? Porque eles deixaram claro, quem entrar, nós temos armas nucleares. Vocês entraram, liberamos. Então está todo mundo quietinho. Você entendeu? Se nessa guerra já era para ter acabado, mas já uma ameaça de uma hiper, super, mega arma. Se vocês entrarem, nós destruímos. Apóstolo, o que você está dizendo? Veja só, queridos. Se o inimigo não tivesse armas potentes, o inimigo já tinha sido contido. Mas pelo inimigo ter armas potentes e mais potentes até mesmo do que a polícia, não há um poder de contenção. Mas tá, e o que tem a ver com o pai? O que tem a ver com amor? E o que tem a ver com tudo isso? Então, criando a ideia aqui. Veja só, queridos. Toda arma de um grupo ou uma pessoa vencida vai para a casa de Moloque. Entendeu aqui? Veja a expressão. Todas as vezes que alguém é vencido, a arma do vencido é saqueada. Mas não só saqueada. A arma do vencido é colocada na casa das entidades. Irmãos, olha para a Bíblia. Primeira guerra que Saul perde, né? E foi derrotado. A primeira coisa que acontece, eles pegam a arma de Saul e colocam na casa de Dagon. Dagon é o mesmo Moloque. Ou seja, a arma de Saul. Por que as armas dos outros não foram para a casa de Dagon? Por que as armas dos outros não? Porque no reino de Moloque é colocado a arma dos reis. Porque a arma de um rei, ela tem uma autoridade diferente da arma de um peão, vou colocar assim. Ou da arma de uma pessoa qualquer. A arma de uma pessoa que alcançou um nível de governo, ela é muito mais destrutiva do que armas comuns. Então, quando ele foi vencido, a arma de Saul passeou pelos filisteus, parando na casa de Dagon. Ou seja, foi parar na casa dos deuses, foi parar na casa das entidades filisteias. Ali, eles consagraram aquela arma àquelas entidades. De igual modo, nós vamos ver também quando Davi vence Golias. Aonde foi parar a arma de Golias? Na casa do Senhor. Lembra quando Davi chega e fala, rapaz, você fugindo de Saul, não tem nenhuma espada, não tem ninguém, rapaz, só tem a espada de Golias, que está lá na casa. Por quê? Porque as espadas de pessoas que alcançaram patentes, elas são consagradas às deidades. Ou seja, a arma de um ministro, elas são armas poderosas em Deus. Lembra que o Senhor diz, lembra que o apóstolo Paulo diz, e, por fim, tomando a armadura de Deus. Não, as armaduras
não são nossas. As nossas armas não são nossas, não são carnais, não são humanas, não provém de nós, mas provém de Deus. Ou seja, o Senhor é aquele que municia municia todo o seu exército. Então, cada arma que um povo do Senhor perdeu, essa arma será usada contra nós nos tribunais. Ou seja, por que nós estamos sendo derrotados? Porque as armas que o inimigo está usando são as armas de Deus contra nós. Por isso ela tem eficiência. Porque a arma da terra não funciona contra nós. A arma desse mundo não funciona contra nós. A arma desse cosmo, desse planeta, não funciona contra nós. Mas a arma de Deus funciona contra nós. Por isso, estamos perdendo as armas e municiando as trevas. E automaticamente, cada arma que perdemos são as armas que nos ferem. E aqui está o segredo. Como perdemos essas armas, apóstolo? Porque nós usamos essas armas com a força pensamento corrompido. E aqui está o problema. Como nós perdemos aquilo que recebemos do Senhor? Porque usamos essa arma com a munição errada. Entenda que o amor é a munição. Eu creio que sim. Mas aí eu tenho que ter a potência certa. Eu tenho a arma. Eu gosto muito de uma expressão que diz que aqueles soldados, eles lutaram a ponto das espadas grudarem na mão deles. Ou seja, a arma desses homens, a espada desses homens se tornaram um com eles. Ou seja, o braço já era um com a espada. Ou seja, sabe assim, virou meio que Wolverine, assim, aquela coisa assim, né? Ou seja, a arma desses caras já fazia parte, aquele metal já fazia parte da mão desses caras. Esses caras se tornaram um com as suas armas. Entende aqui, irmãos? Preste atenção. Não sei lá se eu estou sendo muito coisado aqui, mas vamos lá. Todas as vezes que eu opero, eu gosto de ver alguns filmes, né? De vez em quando assisto algumas coisas. E principalmente os filmes dessa era, eles falam muito de energia e potência. Esses tempos lançaram, nem lembro o nome de filme, mas que para operar aquela arma, teria que ter a mão certa, e aquela mão ela precisaria ter as pedras certas, ou seja, as energias que eram lançadas para que aquela arma funcionasse. Você entendeu? Ou seja, cada arma ela vai funcionar com uma potência certa. E igual é a potência de funcionamento dessas armas? O amor. Ou seja, por que estamos perdendo as espadas? Por que estamos perdendo os arsenais? Por que estamos perdendo? Porque estamos orando e buscando, sendo municiados. Mas eu posso citar um outro exemplo, é a mesma coisa, eu me enganjar na polícia e receber todo o armamento, polícia não, o exército, e receber todo o armamento pesado do exército e automaticamente contrabandear para os bandidos, ou seja, ser aquele que passa as armas para os bandidos, ser os infiltrados. Por que nós perdemos? Por que o reino está perdendo? Porque tem os infiltrados no meio do reino. Mas como assim, apóstolo, os infiltrados? Sim, tem os infiltrados. Como ser um infiltrado no reino? Quando você faz a obra do Senhor, como diz o apóstolo Paulo, sem amor. Quando você profetiza sem amor. Quando você até faz as suas ofertas sem amor. Quando você faz qualquer coisa sem amor. Você passa a ser um infiltrado. Porque todo sentimento motriz que rege a tua essência ministerial não é o combustível que alimenta o reino,
mas é o combustível que alimenta as trevas. Da tua alma está saindo algo que não está alimentando o reino dos céus, mas está alimentando o reino das trevas. Lembra que a serpente comeria pó? A serpente comeria o que o homem produzir. Irmãos, eu tenho comigo, enquanto não me prove ao contrário, eu tenho isso comigo, que o diabo saiu sem nada e os demônios saíram sem nada, foram expulsos sem nada, sem armas, sem domínio, sem governo, sem moral, sem nada. Eles foram despojados, arrancaram dele todos os sistemas de governo, todas as armas e todos os poderes. Mas por que lá na frente, depois de 1000 anos, o diabo chega para Jesus e diz: eu te dou tudo isso, porque foi-me dado e eu entrego para quem eu quiser. Por quê? Porque o ser humano começou a municiar. Veja, todos os demônios precisam de humanos para os desenvolvê-los. Gente, de igual modo, entenda isso. Tudo que você como humano recebe, o anjo que acompanha você recebe também. Você sabia disso? Todas as armas e patentes que você recebe, o teu anjo também recebe. Por quê? Porque ele acompanha. A imagem que eu tenho disso, parece meio louco, né? Mas a imagem que eu tenho disso é a imagem daquele desenho Pokémon. Sabe aqueles treinador que pega aqueles bichinhos que estão no ovinho e eles vão se desenvolvendo e o treinador vai desenvolvendo e também aquele bichinho vai se desenvolvendo também, ou seja, à medida do tempo, tanto aquele Pokémon quanto o treinador estão em níveis, né? E eles vão crescendo em níveis e eles vão se desenvolvendo junto. Assim também. Por que todos os demônios, quando baixam em um pai de santo, ele vai pedir que esse pai de santo alimente ele? Ou seja, dê sacrifício, dê oferenda, tem que fazer. Por quê? Porque à medida que esse demônio vai ganhando adoração, ele vai sendo fortificado, ele vai ganhando armas. Exatamente. Você entende aqui? Eles vão ganhando. Então, todo ser das trevas, ele precisa de um ser humano para municiá-lo. E as trevas têm feito muito bem, porque têm alimentado os seus súditos com o alimento necessário. Exatamente. Adão perdeu tudo. Entende aqui, irmãos? O ser humano, ele tem feito as coisas sem a natureza necessária. Veja, qual foi a maior arma que Jesus veio? Quando o Pai diz: este daqui é um filho gerado em amor. Esse meu filho, ele foi concebido no amor. Esse é o meu filho aonde a minha alma envolve ele no amor. E nele eu tenho prazer. Nele eu tenho satisfação. Então Jesus, ele veio com a maior potência que ele existia. Sabe, às vezes, irmãos, eu ficava, daqui eu pensava, e hoje eu penso diferente, eu pensava que todas as vezes que Jesus chegava, os demônios já gritavam, fazia aquele negócio todo, porque Jesus orava todos os dias de noite, porque Jesus ia para o monte, porque Jesus fazia. Hoje eu penso diferente, sabe por quê? Onde Jesus chegava, os demônios já piavam, falavam: cara, você veio nos destruir por causa da expressão de amor que era contido dentro de Jesus. É isso que as trevas têm medo. As trevas não têm medo de poder. Quando Jesus chegava, essa potência que estava dentro dele, que vinha do Pai, ou seja, essa carga de amor que estava dentro de Jesus, essa frequência que transpassava as pessoas, isso era o que trazia a destruição. Veja só, queridos, o nível de amor tem que ser um nível que constrange. Todas as
pessoas que tiveram uma experiência com Jesus vai falar a mesma coisa. O olhar de Jesus transpassa a alma da pessoa. É como se em nenhuma palavra ele sondasse os teus pensamentos. E os teus pensamentos se tornam tão claros diante dele que há um constrangimento. Você não esconde nada, porque essa potência do amor, ela te transpassa, é uma luz tão violenta, é uma frequência tão violenta, que ela passa por você, sondando, escaneando tudo que está com você. Então, a primeira coisa, quando as pessoas viam Jesus, é cair como morto e dizer, eu vou morrer, porque ele sondou a minha alma. E eu vi. Porque, irmãos, deixa eu te falar uma coisa. Nós não vemos o que está na nossa alma. Esse é o problema. Porque está oculto, escuro e obscuro. É a mesma coisa você chegar num quarto muito escuro e abrir a porta. A única coisa que você vai ver é onde aquela luz da porta que você abre alcança. Mas os cantos, a sala inteira você não vê, você só vê um pedacinho. É assim que muitas vezes nós estamos. Nós entramos no reino, nós entramos para dentro do reino, e a porta foi aberta da escuridão da nossa alma. E a gente vê, mas a gente não vê ainda o completo da nossa alma. Nós não temos acesso a essa área completa, nós não nos conhecemos. E quando essa luz de Cristo, e essa luz que é Cristo, ele se depara com a gente, toda essa sala que é a nossa alma, ela fica clara, e a gente vê coisas que a gente nunca viu, e a gente cai e diz, vamos morrer. Nós vamos morrer, porque somos maus. Sabe a primeira expressão do amor, querido? É quando esse amor transpassa a gente. A primeira coisa que a gente vai dizer, ou seja, essa primeira arma, é uma arma que ela vem, é uma arma de luz. Quando a gente fala assim, a gente pensa que é aquela arma com lanterninha, né? Pique! Lanterninha. Pique, né? Não, olha a minha arma, ela tem lanterninha. Não, querido. A luz é a maior potência que existe na criação. A luz é a maior arma de destruição que existe. Nenhum animal de sangue frio resiste à luz. Porque a luz, ela não traz só luz, ela traz vitamina, quer dizer, a luz não traz só claridade, ela traz vitamina, traz calor, traz elementos, traz fogo. A luz é a maior arma que temos. Por isso, se andarmos na luz, você entendeu? A luz veio ao mundo. Então, quando essa luz, que é o amor, a expressão do amor para mim, é a expressão da luz. É aquela luz tão potente que ela passa por você. Eu sempre brinco, né? Eu não sei se a gente vai conseguir aqui, mas é mais ou menos isso. Ó. É uma luz tão potente que ela transpassa você. Ó. Ela consegue passar por você. Ela consegue te escanear tão bem escaneado que tudo que está dentro da tua alma é manifesto. Então, quando nós estamos cheios desse amor, cheios dessa luz, quando nós chegarmos em algum lugar, a primeira expressão vai ser essa. Os demônios dizendo, estamos sendo destruídos. As pessoas dizendo, vamos morrer, porque, cara, eu sou mal pra dedéu e eu nunca tinha visto isso. É a primeira expressão, é a primeira arma. É o amor. Por isso ele diz, se não tiver amor, querido. Agora eu pergunto, por que o evangelho está sendo pregado, mas não está tendo arrependimento? Porque é o evangelho sem luz. É o evangelho sem amor. Hoje, o nível de evangelho cresceu. Pregadores aumentaram.
Mas, queridos, por que estamos pregando? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu. Essa é a expressão do Pai. Por que nós estamos pregando? Porque falaram mal de nós? Porque disseram que a gente não ia para lugar nenhum? Porque disseram que nós somos pregadores inúteis e nunca seríamos nada? Por que estamos pregando? Porque eu estou com raiva do pastor A e B e eu saí daquela igreja e eu vou mostrar como se prega. Por que estamos pregando? Porque eu não concordo com o que está sendo pregado nos púlpitos da igreja. Por que estamos pregando? Porque eu não concordo com essa geração. Querido, tudo isso é combustível para as trevas. Por que nós temos que pregar? Sabe, todo amor, ele funciona dentro de um objetivo. E eu termino aqui dizendo isso. Porque deu o Filho único para transformá-lo ele em primeiro. Jesus de unigênito, o único, ele morre, foi sacrificado para que ele se tornasse o primeiro de muitos filhos. O único filho abre porta para muitos filhos. Essa é a expressão do amor. Amor sem propósito não existe. Porque o amor, ele se sacrifica e nós não nos sacrificamos sem propósito. Você já parou que nós gastamos tempo tentando ser alguém, mas nós paramos de gastar tempo dizendo: Senhor, nos dá filhos. Senhor, eu quero filho. Senhor, eu quero filho, eu quero cuidar de gente, Senhor. Me dá gente, eu quero ter trabalho, Jesus. Eu quero ter meus cabelos brancos, Jesus. Eu quero ser decepcionado. Mas brincadeira à parte, querido. Nós precisamos clamar de novo: Senhor, a obra da cruz não foi em vão, o amor derramado não foi em vão. Nós precisamos lançar isso pela humanidade. O mundo não precisa de autoridade, o mundo precisa de amor. E não esse amor que torna o pecado encoberto. Não é esse amor. É o amor onde chega o pecado é exposto. O amor onde chega as coisas erradas vêm para a luz. O amor que constrange. O amor que faz com que as pessoas elas se sintam confrontadas, porém também transformadas. A mulher do poço dos samaritanos, meu irmão, aquela para mim foi a maior expressão. Quando ela começa a conversar, ela desdenha de Jesus, mas Jesus diz: agora vai, chama o teu marido. Né? A gente já explicou sobre isso, e ela fala: eu não tenho. Fala assim: você já teve 5, e o que você tem não é teu. Agora preste atenção nisso daqui, meu irmão. Veja que aquela mulher, ao mesmo tempo, ela se sente confrontada, mas não excluída. Ela foi confrontada ao ponto de falar: cara, achamos um profeta, achamos o Messias. Vem para cá, vamos ver esse homem. Vamos ver esse homem. O problema é que o nosso amor hoje, que dizemos ser amor, é um amor, ou é o amor inclusivo, que aceita tudo, ou o amor permissivo, que aceita tudo, ou o amor exclusivista, que eu só aceito aqueles que concordam comigo. Só aceito aqueles que falam a mesma língua que eu falo. O amor que só aceita aqueles que fazem como eu faço. Você quer entrar diante do Pai? Cresça em amor. Como cresce em amor? Junto com gente. Junto com gente que decepciona. Junto com gente que te trai. Junto com gente que te aborrece. Junto com gente que te machuca. Aqui começa a crescer o amor. Ela não se sentiu julgada. Ela se sentiu confrontada. Sabe quando a cara cai assim?
Assim, meu Jesus, eu poderia ter dormido sem essa, né? Mas aquilo trouxe algo que o rapaz, realmente. E aquela mulher mudou. Aquela cidade inteira foi evangelizada. Entende o nível de amor? Eu creio que a maior expressão de paternidade. Prometo que eu termino agora. A maior expressão de paternidade para mim é você crescer no amor profundo a ponto de você bater para curar. E eu te explico isso. Eu tenho falado isso para a igreja. Eu sou pastor de igreja, né? Pelo menos tento. Né? Tento parar em Comodoro, mas não estou conseguindo. Vamos lá. A gente cuida de gente e as pessoas veem a gente batendo. Batendo no sentido de corrigindo, confrontando, sendo duro, sendo bravo. As pessoas veem, os líderes veem a gente fazendo isso. E eles tendem a replicar do mesmo jeito do que eu faço. É óbvio. Então eles chegam, chacoalha, bate, dá rabo de arraia e faz tudo aquilo. Até que um dia eu tive que proibir isso. Eu falei, vocês estão proibidos de bater. Mas por que vocês estão proibidos de bater? Porque eu percebi que vocês não cresceram na estatura de um pai. Só pai pode bater. Pai, quando bate, corrige. Irmão mais velho, quando bate, fere. Sabe qual que é o problema? Muitas vezes nós crescemos na estatura de um irmão mais velho. O que é isso? Eu sou irmão. Mas eu amadureci em vista dos outros irmãos. Mas eu não gerei. Porque pai não é homem. Pai é quem gera. Vai ter agora o Dia dos Pais. Todo homem é pai? Não, só aquele que gerou um filho. O problema é que dentro das igrejas ninguém está mais gerando. Mas eles querem liderar. Ele nunca gerou uma alma para Jesus. Eles nunca geraram um ministro. Eles nunca geraram um ministério. Mas eles querem liderar. E aí eles vão bater, eles vão corrigir. Eles não são pais. Eles são o irmão mais velho. E quando o irmão mais velho corrige o outro irmão e bate, fere. Quem tem irmão sabe disso. Ninguém fica na casa do pai porque bateu. Mas às vezes a gente fica 3, 4, 5 anos sem conversar com o irmão. Porque deu uma porrada na gente. Porque falou uma coisa que a gente não gostou. Porque ofendeu. Porque falou algo que machucou. O irmão a gente fica aí. Por quê? Porque é irmão. O irmão não bate irmão. Agora, pai, sim. Sabe por que nós estamos ferindo as pessoas? Porque as igrejas estão sendo feridas. Porque as pessoas estão saindo feridas da igreja. Porque tem um monte de irmãos mais velhos tentando fazer o papel do pai. Temos que começar a crescer na estatura de paternidade. Porque pai não é uma posição, pai é um espírito. Pai é uma unção. Você recebe esse amor de pai. Veja só, quando você é solteiro, você recebe o salário, você pensa em comprar a calça, você pensa em comprar a camiseta, você pensa em comprar, né, um carro, uma moto, você pensa em comprar, né, um videogame, você pensa em comprar, ou seja, você pensa em comprar tudo. Quando você tem filho, aí você pensa em comprar fralda, você pensa em comprar o leite, você pensa em comprar... Mas você já não pensa mais em você. Né? Lógico que você compra coisa, mas aí você fica pensando, mas eu tenho que comprar não sei o quê, tem que comprar aquilo. Você começa a pensar nos filhos primeiro. Como eu tenho que sustentar os filhos? Então, o que é crescer na estatura de um pai? Não é a autoridade, mas é o amor para com o outro. Só quem é pai e mãe sabe o amor para com o outro. Os filhos passam a ser mais importantes do que a gente mesmo. Se você chegar e falar assim, bom, sem demagogia, né? Se de repente fala assim, olha, você vai ter que fazer um transplante de coração, né? O
O esposo está precisando de um coração, coitado, né? Jesus, que o Senhor tenha, né? Que o Senhor tenha, que o Senhor cure ele, né? Agora, se o filho está precisando do coração, não, eu dou o meu coração, eu dou, pode achar que eu dou o meu. Ou seja, é aquele negócio que é extensão da gente. Porque muitas vezes a gente fala assim, vai embora. Eu lembro de uma vez do irmão falando isso, né? Não, apóstolo, se ficar eu e você aqui na igreja, tá bom, foi, irmão, tô amarrado, irmão. Só eu e você? Não, para com isso. Mas é fácil, o irmão mais velho é fácil dizer, que saia todo mundo. Né? Agora, para um pai, não, querido. Para um pai é difícil. O pai é difícil perder, porque o pai gerou. Ninguém conhece o coração do pai. Por isso tem muitas mães que falam assim, essa mãe aí, esses filhos que dá trabalho. É por isso que dá trabalho, porque a mãe fica... Cara, ninguém conhece o coração de um pai e de uma mãe. Aquilo que ele gerou é a extensão dele. Ele mata por aquilo. Ele faz... o instinto de proteção é tremendo. Por isso nós precisamos novamente crescer na paternidade. Esse é o mês de crescer na estatura da paternidade. Eu entendo isso. Esse é o mês de crescer na estatura da paternidade. Quando nós entrarmos na tribo, você vai entender um pouco mais dessa palavra de hoje. Das armas. Simeão tem arma, tem espada, mas tem espada da injustiça, tem espada da contenda, tem espada da iniquidade. Amém? Depois nós vamos orar requerendo essas armas, orar pedindo isso. Amém? Que o Senhor abençoe, que você possa sondar o teu coração, ver se você está amando como o Pai está amando, se você está sentindo o que o Pai está sentindo, que você está vibrando, né, nessa emoção do Pai, que você possa crescer nesse amor, porque senão tudo que você fizer, por mais tremendo que seja, por mais galaxial que seja, só vai alimentar as trevas e nunca o reino de Deus. Amém? Deus abençoe. Fiquem com Deus. Shalom, shalom.